Ai, ai, a vida do intercambista, né? Principalmente daquele intercambista que vai fazer o intercâmbio de au pair, que vai morar com uma host family. Cara, eu preciso fazer 1 minuto de silêncio antes de começar esse vídeo pra, aplaudir vocês e esperar esse caminhão passar, porque, cara, já falei aqui algumas vezes, mas a gente sabe que dependendo de onde a gente vai morar, pode dar muito certo e você virar membro da família daquelas pessoas e anos se passarem e você voltar ali pra visitar aquela família que você criou um laço de amor e cumplicidade, ou você pode ter um ranço eterno, pesadelos e uma péssima experiência de intercâmbio por conta de host family. Cara, eu fiz 2 intercâmbios na minha vida e nos 2 eu não tive coragem de ficar em casa de família, não tive. Muito por conta da minha personalidade? Sim, eu não acho que eu conseguiria, mas não conseguiria, de fato. Porém, a gente sabe que no intercâmbio de au pair, isso não é uma opção. Você tem que morar numa casa de família porque você tá indo lá para principalmente tomar conta de crianças, 1, 2 ou 3. No caso de uma grande amiga minha, ela cuidou de 3 crianças. E a história de hoje, na verdade, as 2 histórias de hoje são sobre host families, que são essas famílias, né, que abrem as portas para você vir morar na casa delas, elas recebem o dinheiro, tá? Elas não estão sendo só muito legais de te receberem na casa dela. Muita família faz isso porque precisa de uma renda extra, tem um quarto sobrando ali, rola toda uma troca, entendeu? Dito isso, sejam muito bem-vindos ao Perrengues na Gringa, aquele quadro onde vocês me mandam os relatos de vocês de viagem internacional, seja de intercâmbio, problema com visto, com host family, roommate maluco. E eu venho aqui dar os meus 2 centavos, os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Aqui tá permitido rir, se divertir. As histórias podem até não ser engraçadas, mas a gente vai tentar levar num tom de entretenimento, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que depois de um tempo a única solução é a gente rir dos perrengues que a gente viveu mundo afora. O primeiro relato foi um dos primeiros que eu recebi quando eu criei esse quadro, então eu esqueci de perguntar se eu podia falar o nome da pessoa. Então, pra fins de preservar a identidade, eu não vou falar, mas ó, estou aqui lendo seu relato, tá? Ele é bem curtinho. Fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, fiquei na casa de uma família, pais e 2 filhos. Meu marido foi comigo, mas ele foi embora no começo da semana. No final de semana, os pais foram viajar, ou seja, fiquei em casa com a filha de 19 anos e o filho de uns 30 e poucos. Apesar de parecerem boas pessoas, eu tinha acabado de chegar. Na sexta-feira, depois de voltar da faculdade, a menina de 19 anos tinha ido para outra cidade. Aí, de repente, eu me vi sozinha em uma casa com um homem de 30 e poucos anos, o dobro do meu tamanho. As minhas paranoias começaram a gritar, né? E para ajudar, o quarto não tinha tranca. Fiquei desesperada. O pior de tudo é que, e se eu precisasse ligar para alguém? Me vi totalmente sozinha pela primeira vez na vida. Outro detalhe, procurei o nome dele no Google e ele tinha passagem pela polícia. Basics. Procurar o nome da pessoa no Google e achar a ficha criminal dele. Na mesma noite, arrastei a minha cama até a porta e prensei uma escrivaninha. E no mesmo dia, comprei uma tranca portátil. Essa é a parte que eu conto pra todo mundo, principalmente pras mulheres. Mesmo em hotel, às vezes eles não têm tranca na porta. E isso me salvou. No dia seguinte, fui buscar no locker. Fiquei sem graça de mandar entregar em casa. Locker é tipo a caixa de correio. E por fim, nunca me aconteceu nada. Eles realmente eram pessoas incríveis. Só quem é mulher vai entender esse sentimento. Gente, esse foi um relato tão pequenininho. Eu gosto quando vocês me mandam muitos detalhes. Mas eu resolvi pegar ele pra falar pra vocês que esse negócio da tranca da porta, ele é muito importante. Importante principalmente porque eu já passei por uma situação parecida em hotéis topíssimos, tá? Que eu ficava quando eu trabalhava na Emirates. Teve o relato do funcionário que tava dentro do meu quarto de madrugada abaixado, me olhando dormir, e teve o relato de uma pessoa mexendo na maçaneta tentando abrir a minha porta. Esse eu não consegui ver se era funcionário, eu não consegui ver quem era lá fora, eu entrei em completo pânico. Inclusive essa história eu dou risada hoje em dia, mas na hora não foi nada legal. E na situação que o funcionário do hotel estava dentro do meu quarto, quando ele foi embora, eu fiquei completamente em choque, porém muito cansada, e eu voltei a dormir. No dia seguinte que eu realizei tudo o que tinha acontecido, eu olhei pra porta e vi que não tinha aquela tranca interna, né? Meu, uma coisa é você enfiar um cartãozinho, abrir e fechar, e trancar com aquela tranca da porta mesmo. Quando alguém tenta abrir de novo, essa tranca vira. Então é muito importante ter aquele ferro, sabe? Tipo, pra trancar por dentro. Eu, pelo menos, acho, mas não é todo hotel que tem isso, e eu acho que eu também, não só se eu morasse com uma host family, que eu não conheço as pessoas e um dos filhos tem ficha criminal, mas eu acho que se eu morasse com roommates mesmo que fossem minhas amigas, cara, não sei, eu posso estar sendo precipitada, mas eu acho que tem coisas, a gente já trouxe o relato da Bianca aqui, sobre ela ter morado com uma cleptomaníaca que roubava o dinheiro dela e ao mesmo tempo era uma menina super legal, pelo menos no começo da história ela era legal. Eu acho que a gente não conhece as pessoas a fundo, sabe? E eu já vivi histórias o suficiente de ter coisas furtadas minhas por pessoas que
Se diziam minhas amigas que eu trancaria. Eu super teria essa tranca. Inclusive a tranca que ela tá falando é essa aqui, tem na Amazon, Shopee, Mercado Livre, Temu e o que mais que vocês queiram procurar na internet que vai ter. Um dia eu estava no hotel e tentaram abrir a porta de madrugada sem a minha permissão. Depois que comprei essa fechadura, nunca mais me preocupei de madrugada. Você precisa levar uma tranca de porta portátil para quando você for se hospedar em hotéis ou Airbnbs, principalmente se você for viajar sozinha, hein? Vocês sabem que eu tenho vários modelinhos de tranca de porta portátil que eu tô mostrando para vocês em vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês ela, uma das minhas preferidas. Essa daqui é uma tranca de porta portátil super pequenininha, mas ela é muito forte e muito resistente e funciona em quase todas as portas. E você pode levar na sua mala tranquilamente. A tranca de porta portátil é ótimo para você levar em viagens, para usar em hotéis ou Airbnbs, para te manter mais seguro e evitar que pessoas abram a porta do seu quarto com você lá. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que usa. Para usar, a coisa mais fácil do mundo, você vai pegar e encaixar em um desses dois buraquinhos aqui. Se você tiver a chave do seu quarto, você pode colocar no de cima e aqui embaixo trancar a porta normalmente. Então você encaixa, fecha a porta, pega essa outra parte dela e coloca bem aqui. E agora é só rosquear. Você deixando ela assim bem presa, pois ela tá fazendo essa barreira aqui, olha. E olha que a porta não tá nem trancada, hein? Tá sem chave e não está nem trancada. Se você quiser uma proteção maior, você pode até trancar aqui. É uma barreira adicional de proteção. E aí, o que você achou? Incrível, né? E tem vários outros modelos que também te deixam segura. Eu acho importante ter, eu não tenho, mas eu estou providenciando. Dica da primeira parte do vídeo, agora a gente vai para o segundo relato. Oi, Carol, estou muito feliz em poder participar do seu canal. A história que eu vou te contar é de quando eu fiz um intercâmbio para o Canadá por 6 meses no high school e passei por uma situação meio traumática com meu host dad. PS, eu nunca contei essa história nem pros meus pais, porque tinha medo deles ficarem encucados e pedirem pra eu trocar de família. Só que eu amava a família, então se puder não expor o meu nome, eu agradeço. Não vou expor nome, tá, gente? Sempre que vocês quiserem que eu fale o nome de vocês, começa já falando, oi, meu nome é X. Caso contrário, eu não vou falar o nome de vocês, tá? Bom, vamos lá. Eu tinha 16 anos e fui pro Canadá realizar o meu sonho de fazer intercâmbio no high school. High school é aquele intercâmbio que você faz de ensino médio, que você tá na escola ainda. Não é faculdade, não é college, não é trabalho. Você ainda é um estudante. Aquela coisa bem escola americana mesmo. Você vai pra esse lugar. Era um intercâmbio cultural, fiquei numa host family que é a agência mesmo que nos coloca nela, então cheguei lá sem saber muita coisa sobre eles. Eu só sabia que tinha a mãe, 2 filhos que tinham mais ou menos a minha idade e um pai que ela não citou nada sobre. E também que eu teria uma host sister intercambista morando junto. Mas só um adendo, eu fui abençoada de ter uma host mom maravilhosa. Ela me recebeu super bem, super comunicativa, me deixou 100% livre pra sair de casa com meus amigos, não tô na curfew, coisas que todas as minhas amigas tinham. Curfew é tipo um horário pra você voltar pra casa, sabe assim? Gente, qual que é a tradução de curfew? Tem horas que meu cérebro falha demais, pelo amor de Deus. Toque de recolher. Ela não tinha horário pra voltar pra casa, basicamente, diferente das amigas dela. Deixava eu levar quem eu quisesse pra casa, comprava tudo e mais um pouco do que eu pedia de comida, e foi uma fofa todo o intercâmbio. Porém, quando eu cheguei lá, percebi que o host dad não era igual à mãe. Ele não conversava muito, quase não ficava em casa, tinha noites que ele nem dormia lá. Achei estranho, mas nem dei bola. Já na primeira semana do intercâmbio, eu tava conversando com a minha host mom sobre a vida e ela começou a desabafar comigo sobre os problemas familiares. Ela me contou que o pai das crianças tinham abandonado eles quando eles tinham uns 5 anos para voltar ao país de origem dele. E ficou todo esse tempo sem pagar pensão e dar as caras. Ela me disse que ele tinha recém voltado para o Canadá e os dois estavam tentando reatar o relacionamento, mas que estava complicado. Eu falei que eu sentia muito e no dia seguinte contei a história para minha mãe do Brasil. Ela na hora ficou preocupada, disse que era pra eu tomar cuidado com ele, não ficar sozinha em casa com ele, e que não era nem pra eu dar o presente que eu tinha levado pra ele, pois eu levei presentes do Brasil pra toda a família. Na época eu era mais ingênua e achei que ela estivesse exagerando até, não tinha pensado em nada ruim que podia acontecer. Bom, agora que vem a bomba. Teve um dia que a minha amiga iria dormir lá na minha casa. Avisei minha host mom que íamos sair e chegaremos em casa mais tarde. Dito e feito, cheguei em casa era por volta da 1 da manhã com a minha melhor amiga da época e você não vai acreditar no que eu
me deparei. Simplesmente a porta da cozinha dava de frente para a sala de TV e quando eu abri a porta, vi que tava tudo escuro, mas só a TV tava ligada com um pornô. Na hora, eu fiquei incrédula com a minha amiga. Começamos a ter uma crise de riso em silêncio, já que era super noite e estavam todos dormindo. E nisso, o host dad, que estava no sofá, acorda fechando as calças e fala "oh shit, sorry". Na tradução literal, puta. E nisso nós subimos correndo, fingindo que não tínhamos visto nada, mas a cena foi terrível. Na hora, eu até consegui gravar, porque pra mim aquilo era cômico. Gravei uns segundos, só a TV, e depois a minha amiga se matando de rir do lado em silêncio. Típica coisa de adolescente, né, gente? Vou dar uma pausa aqui, porque é realmente traumatizante. Se você parar pra pensar, a gente não tá falando, tipo, de uma mulher como eu, de 35 anos, fazendo um intercâmbio e morando com uma família. A gente não tá falando de pessoas maiores de idade, no geral, né? Tipo, por exemplo, intercâmbio de au pair também, que você mora numa casa de família. A gente tá falando de intercâmbio de high school. A gente tá falando de pessoas menores de idade. Então, tinham duas meninas menores de idade voltando 1h da manhã, com uma host mom que era mais liberal, né? Porque ela provavelmente devia confiar na menina, e a menina provavelmente deveria passar confiança, né? Porque uma vez que você faz alguma coisa errada, provavelmente ela não teria deixado ela sair de madrugada. Então, assim, existia uma certa confiança entre as duas. E aí você chega de madrugada com uma outra amiga menor de idade e o seu host dad tá assistindo coisas 18+. Eu sei que vai ter gente aqui embaixo falando, ai, mas ele tava na casa dele. Gente, mas assim, complicado. Eu acho complicada essa situação. Eu sou 100% contra pornô pra começo de conversa. 1, ele tava vendo TV na sala. Quem vê isso na TV da sala? 2, ele morava junto com toda a família dele. Então, não é que tínhamos só nós intercambistas. Ele tinha 2 filhos e uma mulher que estavam no andar de cima dormindo. E como ele dorme e deixa isso passando na TV, sabendo que eu ia chegar mais tarde ou não, mas de qualquer forma, ele tinha 2 meninas novas, intercambistas em casa. Como que ele não pensou que alguma de nós poderia ter visto? Sei lá, minha host sister podia ter descido da cozinha e ter visto também. Enfim, eu lembro que na hora eu subi e contei pra minha host sister toda a história, do divórcio até a situação que tinha acabado de acontecer, pra ela ficar ligada também, que era a outra intercambista que tava lá, não necessariamente a filha dele, porque tinha ela e mais uma menina intercambista. Nos outros dias eu só tentei evitar muito ver ele, mas um dia eu desci na cozinha e ele desceu também, porque ele viu que eu estava lá e foi me pedir desculpas. Eu lembro que eu só tentei acabar logo com o assunto e falar que estava tudo bem e subir. Eu mantive isso porque, como eu disse, minha host mom era, além de maravilhosa, ela foi como uma mãe mesmo pra mim. Ela me tratava que nem uma princesa e eu não queria sair daquela casa de jeito nenhum. Óbvio que se eu estivesse me sentindo em perigo, eu teria feito algo, mas graças a Deus aquele homem nunca me perturbou, como eu disse. Ele ficava muito pouco tempo em casa também. Então ele não foi um fator que estivesse me incomodando, mas confesso que se eu tivesse ido com a cabeça e a idade que eu tenho hoje, talvez aquilo teria me deixado muito mais insegura e com medo. Mas pra quem nunca fez intercâmbio e me acha louca por ter continuado lá, achar uma host family minimamente boa é muito difícil. Eu ganhava comida, aconchego, tinha um quarto lindo, minha host mom lavava e dobrava minhas roupas. Ela recebia minhas amigas de braços abertos. Enquanto isso, todas as minhas amigas estavam passando fome com as famílias delas ou ficavam presas no basement. Sem uma amiga que tinha pago o mesmo que eu, ficou com uma família que trancava ela no basement e ela vivia lá embaixo só ganhando comida quando a host mom dela descia pra dar um prato. Oi? Ela era refém? Tá pagando pra ser refém, gente? Que coisa horrível. Gente, de verdade, assim, eu fico preocupada com as coisas que eu vejo por aí, gente. Quando eu leio relatos aqui, eu tô imaginando pessoas maiores de idade, né? Quando eu leio alguma coisa de alguém que hoje provavelmente já é maior de idade, mas que na época era menor, eu fico muito preocupada. Porque tem muita gente fazendo intercâmbio por aí. Tipo, essas coisas realmente acontecem, tá? De, tipo, famílias meio sem noção. Que realmente, tipo, ai, tem um basement. O que é basement, né? Eu nem expliquei. É tipo um porão. Mas que não é um porão, assim, que vocês devem estar imaginando de filme de terror. É um cômodo da casa que é muito comum, gente. Tipo, no Canadá, eu e o Léo, a gente tá procurando apartamento pra morar. E a gente tá achando muitos basements, que são esses porões das casas, que são perfeitos, tá? Tipo, é igualzinho essa casa. Só que ela não fica no nível da casa, ela fica um nível abaixo. Eu sei, parece muito estranho, mas nem sempre basement é sinônimo de calabouço. Na maioria das vezes é só, tipo, um apartamento normal, uma casa normal, que por ser um pouco abaixo do nível da terra, ele é mais barato, né? Então as janelas são um pouco menores, são mais pra cima. Mas assim, escutar que a menina só recebia comida quando a host mom descia com um prato, velho, e trancava ela no basement, que história é essa?
pelo amor de Deus. Eu fiquei bem chocada quando eu li essa parte e eu fico muito receosa de pensar que aqui a galerinha do intercâmbio ainda passando. Enfim, né? Continuando pra finalizar. Ou seja, eu tava muito no lucro e até hoje tenho contato com essa host mom, que é uma mulher muito abençoada. Enfim, essa foi a história. Amiga, essa história é um pouco chocante. Assim, eu não acho que assistir pornô, agora dando a minha opinião realmente, assim, honesta e sincera, eu não acho que uma pessoa assistir pornô necessariamente é sinônimo de que ela pode ser um pedo. Eu não acho que uma pessoa assistir pornô... Teve uma parte aqui que ela colocou descrevendo a cena pornô que eu resolvi cortar, porque eu acho que algumas pessoas podem interpretar errado. Eu não sei, eu não acho que necessariamente isso configura alguma coisa muito sombria e muito bizarra. Infelizmente, as gerações mais velhas, e a minha geração também, cresceram nessa indústria, gente. Tipo, nos anos 90 tinha uma revista que chamava Playboy, que objetificava mulheres. Na minha época tinha Blockbuster, onde você tinha acesso lá, beleza, as crianças não tinham acesso, mas você via... Ai, gente, eu não sei mais explicar. Tipo assim, foi normalizado na nossa cultura assistir pornô. Foi normalizado. Hoje em dia eu não sei mais como tá. Eu realmente espero que isso tenha melhorado. Pornô vicia, né? Eu já vi alguns relatos aqui no YouTube de homens falando do vício em pornô, o quanto isso é problemático, até porque a indústria pornô, ela não só objetifica a mulher, mas ela incentiva muito a violência. E agora um papinho 18+ aqui pra vocês. É muito nítido quando você tem relações com um homem que é viciado em pornô. Tipo, parece que ele tá performando aquilo que ele assiste. Não é carinhoso, não é uma parada... Enfim, minha opinião. Mas eu não acho que isso necessariamente é sinônimo de risco. Eu não acho que você necessariamente está correndo risco. É lógico que isso não é inadmissível, né? Se você tá recebendo numa casa meninas intercambistas menores de idade, independente se você também tem filhos, né? Eu acho que esse momento é um momento íntimo seu, no seu computador, no seu celular, de preferência muito longe, trancado num lugar. Ai, muito difícil dar minha opinião, porque eu realmente tenho ranço e tenho muito pânico de pornô. Exatamente porque essa é a imagem que eu tenho, gente. Anos 90, velho. Anos 2000 é o que vem pra mim na minha cabeça. Então eu acho que esse cara, ele simplesmente cresceu nessa cultura. Provavelmente deve ser viciado, mas eu não acho que você tava correndo risco. Porém, isso seria, assim, um motivo pra você ir embora daí, tá? Pra você denunciar a família lá pra agência e eles fazerem um rematch com você. Mas, como você tá falando que você amava sua mãe, acho que não seria necessário, né? E se tem alguma coisa que a gente pode tirar desse vídeo é pesquisem muito bem a família que vocês vão ficar, que eu sei que às vezes nem adianta, tá? Porque o que eu recebo de relato no TikTok de menina falando que passou poucas e boas. Esses dias eu tava assistindo o canal do Gianluca e tinha uma menina falando que ela quase foi traficada pelo host dad dela. É nesse nível as coisas que aparecem pra mim. E ela era brasileira. Então, por mais que a gente não saiba, e é de fato uma questão de sorte ou azar você cair numa família boa ou ruim, eu acho que se você vê pequenos sinais assim de problema, é bom sim você ir embora. Mas também escutar a intuição, né? Nesse caso, eu acho que por ela ter tanto carinho pela host mom dela, tá ok. Talvez eu também optaria por me sentir segura com essa mulher, me sentir bem-vinda e não ter contato com esse cara, tá de boa. E outra coisa que podemos aprender com esse vídeo é que trancas portáteis são nossas melhores amigas, gente. Levem na bolsa, tá? Pra onde vocês forem, principalmente Airbnb. Eu tinha o costume de viajar muito sozinha antes de namorar. E eu ficava muito noiada, tá? Eu colocava também, que nem a menina, empurrava os móveis pra porta, eu colocava... Gente, eu lembro que às vezes eu fazia, tipo, obras de arte na maçaneta da porta. Eu empurrava minhas malas, eu empurrava móvel, eu ainda colocava alguma coisa que fizesse barulho, tipo, em cima da maçaneta pra caso alguém fizesse assim, o negócio caísse e fizesse barulho e eu acordasse. Porque acontece, né, gente? A gente escuta muito vídeos aqui no YouTube, a gente assiste muito novela, a gente assiste relatos no TikTok, mas essas coisas acontecem e a gente tem que ficar muito ligado. Inclusive, esse é um dos intuitos de eu estar trazendo essas histórias. É pro nosso entretenimento, é pra gente dar uma risada ou outra, sim, mas é principalmente pra gente ficar ligada nas coisas que rolam por aí, que às vezes nem passavam pela nossa cabeça. Não é verdade? Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês já deixem um like, se inscrevam e mandem esse vídeo pra um amigo seu, pra me incentivar a trazer mais histórias pra vocês. Se você tiver uma história, me manda aqui no meconteseuperrengue@gmail.com e me conta o que vocês acharam dessas duas histórias. Se vocês têm os seus 2 centavos pra deixar aqui nos comentários, eu vou amar ler. E muitíssimo obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.